A origem da Igreja. Uma leitura rápida do Novo Testamento é suficiente para entendê-lo. O que a Igreja realmente é e quão importante ela é. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a Igreja era muito importante. Por exemplo, São Paulo chama-lhe a coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo, e Pedro nos chama de a geração escolhida. 1 Pedro. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia realmente revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a Eclesia, a Igreja de Deus, não é apenas uma organização humana, mas também uma organização divina. O povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento. A palavra hebraica kahal é usada para se referir à reunião do povo de Deus sob a antiga aliança. Neste contexto, seu uso significa o convocar uma reunião ou o ato de reunir-se em uma reunião. Desta forma, kahal é descrito como o povo reunido, Deuteronômio, a comunidade de pessoas, e João, a multidão, 1 Samuel, e igreja, 1 Reis, e a congregação de Israel, 1 Crônicas, e uma grande reunião, Neemias. Assim, a palavra kahal, no contexto do Antigo Testamento, refere-se ao povo de Israel, uma nação reunida para fins culturais e não religiosos. 2. No Novo Testamento. O termo grego eclesia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles, de diferentes raças e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclesia, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. 3. Na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a Igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Auxílio teológico. O termo eclésia. Jesus assevera, em Mateus, edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para a igreja, eclésia, composta com a preposição ek, fora de, ou e o verbo kalion, chamar. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos, visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão e Eurípides. Este conceito de eclésia prevalecia especialmente na capital, Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como assembleia constituinte até 40 vezes por ano. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento. Em Atos, por exemplo, eclésia refere-se à turba enfurecida de cidadãos que se reuniu em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Sua participação faz toda a diferença.